curtir, compartilhe, porque nós não somos apenas um programa, nós somos inspiração. Olá pessoal, nós estamos entrando no ar com mais um programa Se Curtir, Compartilhe de TV e vocês são sempre bem-vindos aqui no nosso programa. Olha que cada vez mais tem sido requisitado por profissionais liberais, é psicólogo, é advogado, é especialista e também cantores. Hoje nós estamos aqui com uma convidada especial, uma jovem talento que eu conheci em uma igreja. E olha, gente, eu fiquei apaixonada pela voz dessa menina. Tudo bem, Stephanie Vitória? Tudo bem, a paz do Senhor para todos que estão assistindo essa transmissão. Estou muito feliz de estar aqui. Não tenho palavras para agradecer por mais essa experiência, por mais isso que eu vou levar no ministério. Eu agradeço. E olha, gente, a gente vai estar batendo um papo sobre o ministério dela e sobre um tema também muito importante. Por quê? Porque a gente tem procurado trabalhar com temas aqui nesse programa também para estar edificando a vida de vocês, a vida dos jovens, a vida com assuntos muito pertinentes, assuntos interessantes que possam estar orientando vocês. E hoje, o nosso tema do nosso programa é como ser jovem e ao mesmo tempo lidar, né, com essa questão do mundo, de ser convidado para uma festa, de ter essa participação social, né? Porque a gente sabe que o jovem está estudando, o jovem trabalha, o jovem às vezes está numa faculdade e nem todo mundo vai ser da mesma religião, né? Vamos dizer assim, e tem que saber lidar com isso. Então vamos começar, Stephanie, falando um pouquinho como que você consegue lidar com essa situação, como uma menina de 16, 17 anos, né? Super jovem, gente. Bom, tudo que eu respondi aqui vai ser de acordo com a minha experiência, baseado no que eu acredito também. E para mim não tem resposta nada para essa pergunta do que está alicerçado na palavra. É na Bíblia que nós encontramos como devemos orar, como o jejum que o Senhor recebe, para fazermos constantemente, para estarmos ali revestidos, sempre não nos corrompermos com esse mundo tão difícil que a gente está vivendo e lidando hoje em dia. Então, para mim, esse é o segredo de tudo, estar ali buscando, aprender da palavra, porque um jovem que realmente medita na palavra do Senhor e guarda no coração sempre vai ter estratégias para não se corromper, para não se deixar levar por influências. E quando eu fiquei sabendo do tema dessa conversa, queimou assim no meu coração um exemplo que a gente também conta na Bíblia, de um homem que soube fazer essa conciliação da juventude com os princípios bíblicos, o propósito que ele tinha com o Senhor, que foi Daniel. Daniel, ele assentou no coração dele não se contaminar com os milhares do rei da Babilônia. E com a gente não é diferente, sabe? Ele esteve ali, esteve à disposição dele um manjar tão desejoso para ele, mas ele não se contaminou, ele preferiu zelar pelo propósito que ele tinha com Deus. E com a gente não é diferente. Às vezes a nossa tentação pode ser uma influência, pode ser dúvidas, que durante essa juventude, adolescência, a gente sempre tem momentos assim mais delicados na nossa vida. E pode ser internet, que hoje em dia também está levando muitas pessoas que influencia muito, né? Desfocando muitas pessoas de Jesus. Então, assim, eu levo isso comigo. Desde pequenininha, né, novinha, não tanto. No 5º ano do fundamental, eu estou no segundo ano do ensino médio, eu era aquela criança que já cantava na igreja, mas eu era aquela criança que só ia pra igreja com essa linha pra cantar e acabou. Sim, eu com meu bolachinho da historinha bíblica. E a minha mãe ainda era professora e no 5º ano eu era rodeada de pessoas que não eram crentes. Eu era muito tímida, então a primeira pessoa que chegasse pra falar comigo, eu estava ali conversando, isso é minha amiga. E eu estava rodeada de crianças que não tinham não seguiam firme na igreja, então eu me deixei levar, fiquei viciada e falava pronto. Só que ao mesmo tempo que eu não tinha esse discernimento, sabedoria de levar as coisas assim mais, mesmo muito novinha, eu sabia que era errado. Então eu fazia isso até escondido dos meus pais, quando minha mãe descobriu foi no limite, eu comecei a orar,
me arrepender e buscar estar cada dia mais pronta, né, para viver o que o Senhor tinha preparado para mim, eu sabia que você estava me pedindo, e eu comecei a usar a palavra para me ajudar, versículos que eu usava para levar a minha vida. Então, assim, isso eu falo isso porque isso também me ajudou, foi uma experiência minha própria. E como você falou, a gente vai trabalhar, a gente está na escola e nem sempre a gente vai ter esse contato com pessoas que têm o mesmo propósito da gente cristã, a gente pode encontrar com ímpios. Então, esse para mim é o fundamento de tudo, estar pautado na palavra. Stephanie, a gente vai entrar num assunto agora, você falou desde pequena, né, e tudo. Eu gostaria de saber um pouquinho mais assim, do seu ministério, porque quando eu te conheci, né, na igreja onde eu vi você cantar, eu tive uma conversa com seu pai e ele me contou uma história, né, a respeito de como foi que você iniciou, assim, e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho desse teu talento para cantar, porque você é uma menina nova, né? Mas você tem uma voz muito boa. Então eu queria saber se você já fez aula de canto, você começou como você... Quando foi que você descobriu, menina, que você cantava desse jeito como passarinho? Como eu falei, desde criancinha, mesmo quando eu me entendi já por gente, eu sempre fui muito tímida. Mas eu ainda cantava, eu via desenhos com música e assistia muito Lene Barros, era a minha preferida. Os DVDs todos, né? Inspiração para muitos. Então eu cantava em casa. Até que minha mãe começou a perceber que eu era afinadinha, eu cantava certinho, só que eu não cantava na igreja de jeito nenhum. Eu podia estar com o maior grupo e estar lá no fundo, eu não ia. Eu me escondia embaixo do banco da igreja quando me chamavam para ir para outras crianças, eu não ia. Então minha mãe começou a perceber isso. Na época, a minha boneca favorita assim, da vida também era a Barbie. Eu amava a Barbie. Que agora voltou com tudo, né? Mas antes era só a boneca mesmo, era brincadeira assim de menina mesmo, era minha paixão. Então minha mãe teve uma ideia, acredito que com certeza tenha sido do Senhor, porque isso que me destravou. Perto do Dia dos Pais, recentemente em agosto, né? Na época, minha mãe teve a ideia de me colocar para cantar sozinha fazer homenagem ao meu pai na igreja. E eu, obviamente, recusei, porque eu tinha muita vergonha. Medo, então ela prometeu a Barbie como estratégia. Ela falou que se eu cantasse, eu ia escolher a Barbie que quisesse. Aí isso já me gerou... Isso aí foi assim um ato motivacional, pedagógico. Eu tava falando, só tinha pra brilhar. Aí ela começou a me ensaiar em casa e me ensinar umas técnicas também de canto, porque ela também é musicista, ela toca teclado, ela ainda sabe também um pouquinho de canto, de violão, desde criança também, ela canto desde adolescente. Então eu cantei. Chorei no meio da homenagem, me emocionei, a igreja inteira se emocionou e desde ali eu me apaixonei. Desde ali eu não quis mais parar de cantar, eu pedi uma oportunidade pro pastor e cantava sozinha mesmo, com um grupo e sempre queria estar enfiada ali no Ministério de Louvor, eu também amava. E aí com o tempo dessa mesma igreja, Marechal Hermes, do pastor Vicente Padilha, eu ficava no meio, procurava aprender mais música, minha mãe me ensaiava em casa, ensaiava outras músicas, me ensinava coisas assim em casa mesmo. E dali pra frente eu entrei no Ministério de Louvor, bem novinha também, uns 10 anos, 9, por aí. Que inclusive foi o filho dele que me chamou para participar do Ministério de Louvor, filho do meu pastor. E aí essa oportunidade em si destravou no ministério, e aí eu comecei a aprender, entender mais, e eu acho que eu me considero uma madura nessa parte de uns tempos pra cá, que foram onde eu descobri. E cada vez vai amadurecer mais, né? Porque você Sim, só tem muita vezes. coisa pra viver. Tem muita coisa. Gente, olha, a gente está finalizando aqui o nosso bloco, tá? Mas o assunto é muito interessante. Eu gostei da Stephanie porque ela fala, eu gosto de gente que vem assim no programa, que a gente bate um papo super legal, descontraído, parece que a gente está em casa, né? A gente está aqui, ó, no ar-condicionado, geladinho. Estamos aqui batendo um papo aqui muito legal. Mas fiquem ligados que nós voltamos já já. Estamos de volta, pessoal, e olha, o assunto de hoje é muito interessante, falar da juventude, falar da igreja, falar de como se comportar, né, diante desse mundo que está aí nos apresentando tantas coisas que às vezes tem sido difícil até para os adultos lidarem
né? As pessoas que têm mais experiência de vida, imaginem para os jovens. E a gente estava aqui batendo um papo aqui em off e, olha, criamos uma polêmica aqui, né, Stephanie? Mas isso é legal, porque são assuntos que são pertinentes à sociedade, né, de um modo geral. Então, vamos continuar com aquele nosso assunto sobre os jovens. Eu estava conversando aqui com ela, falando a respeito das situações que são criadas, né, até dentro mesmo da escola, porque ela falou que ainda está no ensino médio, e que a gente sabe, né, nós já passamos por isso, que a gente tem que fazer trabalhos, às vezes em grupo, às vezes os próprios professores dão sugestões de temas que são necessários, né, para a educação. E eu queria saber, assim, se já aconteceu alguma coisa assim na escola que ela lembre, algum episódio, de que ela teve que pensar a respeito dessa questão dela ser uma menina cristã, uma menina que tem uma base cristã e bíblica, né? E pensar como que ela agiria para poder resolver essa situação na escola e conseguir a sua notinha, passar certinho. Você tinha falado aqui, a Márcia tinha falado aqui, sobre a faculdade, e eu falei também que eu estou no ensino médio, então eu tenho para mim que a faculdade, e principalmente o ensino médio, são duas fases que a gente pega assim, no nível escolar, assim, que são mais difíceis para você permanecer um cristão, porque vem muita afronta, muito questionamento, exatamente trabalhos que não condizem com o que você acredita, com o que você defende, mas é sempre importante também orar pedindo sabedoria e discernimento do Senhor, e como eu falei, né, estratégias para não se corromper e não acabar saindo do foco e às vezes mentindo, às vezes negando a sua fé, mesmo que mesmo que você seja confrontado, né, com alguma coisa que você não concorda pelo fato de você ser cristã e você ter conhecimento da palavra. Eu passei por uma situação dessa, acho que foi no ensino fundamental, nem lembro. Aliás, eu passei por várias situações, né? E uma delas foi que eu sempre fui muito boa dessa parte de arte, dessas coisas assim, e eu desenhava muito. E o tema era justamente sobre religião de candomblé, se eu não me engano, na época. E eu sei que eu fiz um desenho, assim, uma coisa, era uma galinha espirrando sangue para tudo quanto é lado. Olha, eu tirei nota 10 no meu desenho. E assim, aquilo ali foi uma coisa que eu fui inserida dentro daquele contexto, tive que participar daquilo, porque, assim, o que eu tenho para orientar os jovens aqui, falando assim, como pedagoga e como uma pessoa cristã também. Se você está sendo inserido num contexto escolar e você necessita de fazer um trabalho, não é pelo fato de você fazer um trabalho que você vai deixar de ser cristão ou desacreditar naquilo que você acredita. A gente vai passar por situações em nossas vidas que nós temos que encarar de uma forma adulta, né, madura. Eu sei que é difícil e às vezes as pessoas erram quando elas são cristãs porque elas querem confrontar muito aquilo que elas não estão em posição de confrontar. É diferente de você sair para evangelizar uma pessoa e você evangelizar dentro da palavra, passar a sua ideia, aquilo que você quer. Mas como você está num contexto escolar, você necessita seguir aquilo também, né, de uma forma sábia. Isso não vai fazer com que você deixe de ser uma pessoa cristã, você não vai pecar por causa disso, e você vai estar ali. Se você tiver a opção de escolher, é claro, né, Stephanie, se você tiver a opção de escolher, você vai escolher um tema que seja do seu agrado, para você trabalhar isso, né? Então existe muito erro também de muitos jovens, ou até pessoas mesmo mais adultas que querem confrontar. Não, eu não vou fazer isso não, porque eu sou de Deus, eu não vou fazer isso não, eu sou cristã. Mas você ali não está nessa posição de questionar dessa forma. Existe aí hierarquia, né, que a gente deve seguir, tanto numa escola quanto no trabalho. Existem os professores, existem os educadores, existem a matéria que a gente tem que seguir. Então é isso. Eu gostei muito da resposta da Stephanie em relação a tudo isso.
Vejo que você já está uma menina bem madura, vai amadurecer mais ainda. Mas vamos voltar a falar um pouquinho mais do seu ministério. Você falou que começou cantando Piquititinha, né? E quando foi, Stephanie, que você gravou essa música que depois no final a gente vai botar você para cantar? Como é que é o nome da música do Estarei Aqui? Estarei Aqui. Como é que foi? Conta pra gente um pouquinho como é que foi a oportunidade de estar gravando essa música. Em 2021, eu comecei a congregar no Ministério de Madureira, uma congregação em Jerusalém, do pastor Jacob. E eu participei do congresso, essa época teve a pandemia, né? Então, no congresso dos adolescentes, Congresso dos Adolescentes de Madureira, ele não fez presencial, ele fez uma live. Então teve a audição, eu participei da audição, passei, a coordenadora da nossa região, separada por região, letra A até a letra G. E ela gostou de mim, ela me passou e eu fui me apresentar nessa live. Eu escolhi uma música, a música Ainda de Azul, era uma música da época. E eu cantei nessa live e quem ganhasse a categoria de música, de louvor, iria ganhar um símbolo, justamente por ser essa dinâmica diferente de ser uma live, eles colocaram esse prêmio. E eu cantei, ganhei a parte da música, a nossa região ainda ganhou no dia. Olha que legal! E eu peguei o número do assessor, que trabalhava na parte do estúdio da igreja, e ele me mandou algumas músicas no WhatsApp, e quando eu escutei essa, eu falei, essa, ainda, inclusive a música ainda fala sobre um versículo que eu gosto muito, então ela passa uma mensagem que eu amei quando eu escutei a primeira vez, e aí eu fui no estúdio, foi tudo por conta deles mesmo, eu fui no estúdio, eu gravei a música, depois eu solicitei o clipe, eles me deram as direitos autorais, tudo direitinho, deram autorização. E aí eu gravei com um primo meu, acho que de segundo grau, assim, e ele trabalha com filmagem, com fotografia de eventos. E aí eu gravei e publiquei, mas isso aí já foi por conta minha mesmo. Tem quanto tempo que você gravou essa música? Você cantou lá na igreja com essa música? 10 meses, sim. 10 meses, tá bem recente. Legal. Olha, gente, no próximo bloco eu quero conversar com a Stephanie sobre os sonhos dela, planejamento e tudo mais. E a gente vai estar também colocando ela para cantar essa música para vocês conferirem. Tá muito lindo essa música, a voz dela, vocês vão gostar. Então fiquem ligados aí que nós voltamos já já. Teus joelhos dobrados à noite eu ouvi, cada frase da tua oração eu recolhi. Pessoal, olha, nós estamos de volta aqui num bate-papo super legal aqui do programa Se Curte Compartilhe de TV. Olha, antes da gente estar retomando aqui a nossa conversa com essa cantora maravilhosa, essa menina maravilhosa, gente, eu quero dar aqueles recadinhos, né? Por favor, siga o nosso canal no YouTube, programa Se Curte Compartilhe, a nossa produtora RG Music, no Instagram é @RGMusicProdutora, também no Facebook. Segue lá, conheça nossos trabalhos. Conheça também as matérias que já foram feitas pelo programa Se Curtir, porque olha, gente, nós já temos aí, ó, acho que mais de 10 anos já. Então tem entrevista, tem cobertura de evento, aí o pessoal, os cantores aí, das gravadoras que são nossos parceiros também. Então vale a pena vocês estarem conferindo. Em breve, esse programa aqui também, a Stephanie vai estar aí no ar para você poder estar compartilhando também aí com os jovens, né? Porque esse assunto é muito interessante, tá? E depois no final ela vai também estar falando para vocês as redes sociais dela, para vocês estarem seguindo ela, tá bom? Então vamos voltar aqui com a cantora Stephanie. Tá gostando de participar aqui do Se Curte Compartilhe? Muito legal, né? Stephanie, a gente falou aí sobre tantas coisas, né? Sobre essa questão de ser jovem e tá nesse mundo aí que a gente tem que saber lidar, né? Com essas adversidades todas. Você, né? Você que é jovem, né? Mas quando a gente é jovem, a gente tem sonhos, muitos sonhos.
E às vezes também a gente tem que saber lidar com as frustrações e ter perseverança também para conquistar os nossos sonhos. Como você lida com essa situação assim de sonhar e às vezes não acontecer aquilo que você desejou, ou você ainda perseverar e falar, não, vai acontecer ainda? Como você lida? Assim, como é que é a sua maturidade a respeito disso? Porque eu percebo que você é uma excelente cantora, você tem um futuro na área musical, mas também você tem que ter uma maturidade para saber lidar com isso, né? Porque nem tudo vai ser flores, né? Então a gente sabe que vai ter os problemas, frustrações. Então como é que você lida com isso, Estela? Para mim é algo natural, dependendo do que acontece, né? De errado, dependendo do que está errado, eu fico triste, óbvio, é natural de ser humano, mas eu nunca chego a desistir. Eu sempre permaneço na minha fé, na palavra, eu oro, entrego a situação nas mãos do Senhor, deixo com Ele, fico preocupada sim, fico triste sim, às vezes me revolto sim, mas... Natural, né? O que importa pra mim é permanecer no caminho do Senhor, entregar a situação nas mãos dele, e é algo assim que já parte de mim, sabe? Então eu também nunca tive assim oportunidade de passar por algo muito difícil, mas sei que eu vou passar e eu sei que eu vou continuar com esse mesmo pensamento. Que legal, isso é muito interessante. Igual assim, dentro porque você estuda e tudo mais, você tem assim um objetivo de ter uma carreira profissional sem ser só questão musical? Passa isso pela sua cabeça assim? Eu tô naquela fase de escolha. tem um momento que eu quero uma coisa, aí outro momento quero outra, outro momento quero outra. Mas no momento eu tenho duas coisas assim. Além da carreira musical, eu pretendo seguir a área da odontologia. Ah, que bacana, que legal. Eu queria que você desse uma mensagem para o jovem, né, que com certeza está nos assistindo, e falasse para ele que às vezes não sabe lidar com essas situações que a gente estava falando aqui, que eu achei você até bem madura em relação às respostas que você deu em relação a isso, porque nem todo mundo tem a mesma cabeça e a mesma mente, né? Então eu queria que você desse uma mensagem assim, para o jovem que está nos assistindo, para que ele também tivesse essa motivação, né, de como lidar com essas questões todas, de perseguição, pelo fato de ser jovem, pelo fato às vezes de ter vontade de fazer coisas que não condizem, né, com a palavra de Deus, só para agradar um ou outro. Eu queria que você desse uma mensagem. Bom, para quem está assistindo, se estiver passando por algum momento, isso, inclusive a letra da minha música fala sobre isso, o importante é sempre lembrar que o Senhor estará conosco. Jesus, ele, quando esteve aqui como homem na terra, ele passou por coisas que talvez a gente ainda nunca passe também, mas foi para nos provar que pode ser difícil, mas não é impossível. Porque a palavra fala que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E que é comum na fase da juventude a gente sentir medo, a gente se deixar levar por frustrações, por afrontas, por questionamentos, por coisas nossas, pelas vontades da nossa carne, por dúvidas nossas, mas também tiveram homens, como o Fernando Daniel, que nos ensinaram que não é impossível permanecer nos caminhos do Senhor e permanecer firme nos propósitos que Ele tem conosco. E, resumindo, é isso. Eu não sei o que muita gente passa, a gente passa por coisa muito mais difícil do que eu ia fazer, do que eu ia passar, mas perseverar é o principal, e ter fé, né? Ainda que seja muito, muito, muito difícil, você sempre está conosco,
Para nos ajudar e quando fugir da nossa cultura, eu sempre vou estar com notícias. Isso aí, maravilha. Olha, gente, nós estamos chegando aqui no final do nosso programa. Passou muito rápido, esse programa passa muito rápido. E a gente bate o papo aqui, né? Como se a gente estivesse em casa, né? Na varanda da nossa casa, assim, ou numa sala. Mas antes da gente estar terminando, gostaria que a Stephanie falasse para vocês sobre as redes sociais, o pessoal te seguir, né? O Instagram e o YouTube. E aí depois, gente, eu vou dar aqui as minhas considerações finais e a gente vai estar assistindo o musical da Stephanie cantando a música. Estarei aqui. Estarei aqui. Então pode falar, pessoal. Eu vou soletrar porque o nome é difícil. YouTube e Instagram são Stephanie Vitória Oficial, STEFANI. O Instagram é Stephanie Vitória _oficial, no desenho. E o YouTube é Stephanie Vitória Oficial. E o Facebook eu também tenho Stephanie Vitória Valente. Legal, gente. Olha, eu quero agradecer aqui a presença da Stephanie, da mãe, do pai que estão aqui nos bastidores, nos assistindo, a toda a minha equipe, a Keipan, que tem nos patrocinado aqui, né, com o nosso estúdio, ao Ministério Casa de Oração também, que o pastor Fábio também, que sempre está nos dá apoio, a todos vocês que têm nos assistido, ao Impacto Televisão da Argentina mais uma vez, muito obrigada por tudo também, por retransmitir o nosso programa, a todos vocês que têm nos seguido no YouTube. Eu estou muito feliz porque os nossos vídeos também, dos nossos programas que ficam disponíveis lá, têm dado bastante acesso, comentários, e é muito legal. Se você também quiser sugerir algum tema, pode entrar em contato conosco pelo nosso e-mail, @se-curte-compartilhe. Todos esses endereços eletrônicos também e o da Stephanie vão estar passando aí na telinha. É só você copiar e seguir a gente, tá bom? Um grande beijo e fiquem agora com a Stephanie cantando o musical que a gente gravou com ela. Estarei aqui. Estarei aqui. Beijo, gente. Fiquem com Deus. À noite eu ouvi cada frase da tua oração, eu recolhi toda lágrima que rolava em teu rosto. Eu sempre estive aqui, eu sei.